precisamente em abril de 2023, eu e minha irmã realizamos uma incrível jornada de carro até o deserto do Atacama, onde a gente percorreu 9.700 quilômetros, passando por 4 países. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Atacama, um dos lugares mais incríveis do mundo, locais únicos, paisagens que só existem lá, coisas espetaculares. E se você está planejando sua viagem para o deserto do Atacama ou tem simplesmente o sonho de conhecer o Atacama mais para frente, nesse vídeo a gente vai falar para você como se planejar para ir para o deserto do Atacama, como ir de avião, quais são os custos, como lidar com a altitude e todas essas coisas. Acompanhe no canal e se você gostar do nosso vídeo, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muita gente, que nós temos projetos de outras viagens incríveis que queremos compartilhar com vocês. É isso aí, galera. Bom, dica número 1: como chegar ao deserto do Atacama. Bom, existem 4 maneiras, uma delas é de carro, como a gente foi, mas para isso acompanhe toda a nossa série de vídeos, nossa playlist, que tem detalhadamente todo o roteiro que a gente fez e como chegar lá. Não sei ir de carro, não tenho tempo, não consigo ir de carro, quais as outras formas de chegar no deserto do Atacama? A primeira e mais tradicional é a de avião, porém não existe voo direto para o deserto do Atacama. Você tem que fazer conexão em Santiago e pegar um voo para Calama, que é a cidade mais próxima perto do deserto do Atacama. Então, um voo para Santiago no Chile e outro voo para Calama. Calama está a aproximadamente 100 km de São Pedro do Atacama, que é a cidade base para conhecer o deserto. De lá você tem a opção de pegar transfers que saem com bastante frequência da cidade para o deserto do Atacama e te deixam no hotel, ou até ir de Uber e táxi, ou propriamente alugar um carro e ir para o deserto do Atacama. A estrada em si, esses 100 km mais ou menos que separam as duas, já é incrível. Você consegue já avistar os vulcões com picos nevados, já consegue avistar paisagens do deserto, já é o aperitivo para tudo que você vai encontrar lá. Então essa é a primeira forma de avião. Outra forma é para quem tem mais tempo, gosta de andar de ônibus, por exemplo. Você pode ir de avião até Santiago e de lá pegar um ônibus que vai até São Pedro de Atacama. É uma viagem mais ou menos de 24 horas, que são 1.700 quilômetros, mas passa por paisagens surreais. Você vai passar por montanhas, vai beirar o Oceano Pacífico, vai passar pelo deserto, são paisagens extremamente surreais. Nós fizemos ela de carro e só tem elogios. Se você tem esse tempo, se você gosta desse tipo de viagem, compre com antecedência aquelas 2 cadeiras da frente no ônibus, no andar de cima, que você vai ver paisagens inacreditáveis. A terceira forma, geralmente muitos mochileiros fazem isso, é entrar pela Bolívia por Uyuni. Então você contrata aqueles passeios de 4x4, 4 dias para visitar o Salar do Uyuni, e no último dia você combina com a agência, ao invés de voltar para o Uyuni, você vai para o deserto do Atacama. Os jipes deixam vocês na fronteira e lá vão buscar para levar vocês até a vila. É muito comum entre os mochileiros, principalmente aqueles que fazem aquele tradicional roteiro da América do Sul, Chile, Peru e Bolívia. É uma outra forma, é uma outra opção que você tem de conhecer o deserto do Atacama. Então vamos lá, recapitulando: de carro, como a gente fez; de avião, voo até Santiago; de Santiago, Calama; depois transfer, Uber, táxi, ou até alugar um carro e ir para São Pedro; ou avião até Santiago, ir de ônibus até São Pedro de Atacama, mais ou menos 24 horas, 1.700 quilômetros, ou através do Uyuni, dos passeios para visitar o Salar.
Dica número 2 para você planejar a viagem: preços. Bom, o deserto do Atacama não é um lugar barato, o Chile em si não é um local barato, diferentemente, por exemplo, da Argentina, um país vizinho. Então, se prepare que você vai gastar um pouquinho. A passagem aérea, por ter que fazer um voo a mais, uma conexão, já fica um pouco mais caro. Os hotéis, desde os hostels até os mais luxuosos, partem mais ou menos de R$100. Mesmo a gente que ficou em camping, dormindo em barraca, a gente já pagou R$65, comparado, por exemplo, 25 a 30 no Uruguai e na Argentina, R$50 aqui no Brasil, uma média de preço. No Chile a gente já pagou R$65. A alimentação, você não come por menos de R$50, no caso um almoço ou uma janta, isso indo para os pratos mais simples, e conforme o cardápio ficando mais caro. Os passeios eles partem mais ou menos de R$150 a R$200, até passeios de R$700, R$800, que são passeios de dia inteiro, que roda bastante, como por exemplo Lagunas Altiplânicas e Pedras Rojas, ou ainda mais caro se você optar pelos passeios privados. Para quem vai acampar também tem a opção de fazer a própria comida, de cozinhar, mas os mercados também não são baratos. Só para dar um exemplo, um ovo lá custava em média R$2,50 a R$3, um ovo, um pouquinho de queijo com mais ou menos 10, 12 fatias, uns 15, R$20, eu acho que fatias grossas, lá não é que nem aqui que corta por peso, um enlatado de 10 a R$15, depende do enlatado. Então, até cozinhar lá, fazer compras nos mercadinhos é um pouco caro. Mulherada gosta muito de fazer compra lá, comprar aquelas blusas, agasalhos com pele de lhama, de alpaca, também são caros, partem de 100, 120, 150, R$200, depende do que você quiser. Então, é uma viagem um pouco cara. Quanto eu vou gastar? Eu falaria de 5, 6 dias, por exemplo, partindo de R$4.000 para o modo mais econômico, até 8, 10, para os modos mais confortáveis, hotéis melhores, melhor alimentação, isso por pessoa. O que muita gente faz faz uma viagem, por exemplo, de 10 dias e fica uns 3 ou 4 em Santiago e depois mais uns 5 ou 6 no deserto do Atacama. É isso aí. Terceiro ponto a ser comentado é sobre São Pedro de Atacama, a própria vila. Bom, para você que não conhece nada, não tem noção, não vá se preparando para uma cidade grande com shopping centers, lojas de marca, megas restaurantes, mega hotéis, nada disso. São Pedro de Atacama, que é a cidade base, é basicamente um vilarejo com duas ruas principais, uma delas Caracoles, que nela você encontra tudo o que você precisa. Agências para comprar os passeios, lojinhas para comprar roupa, diversos restaurantes, mercadinho, basicamente isso. Se você ver até vídeos, eu vou postar daqui a pouco, ela é toda de estrada de terra, casinhas de madeira, tudo muito roots e pitoresco. E os hotéis, até o resto da estrutura fica nas redondezas dessas duas ruas. É basicamente isso, você vai estar em uma vila, em um local super pitoresco. Não espere nada grandioso, maravilhoso, isso só a natureza. São Pedro de Atacama é um pequeno vilarejo, isso sim, e maravilhoso, com um charme incrível, incrível, incrível mesmo. Bom, pessoal, a gente agora tá de fato em São Pedro de Atacama. A gente tá aqui passeando na rua principal, que é a Caracoles. Estamos procurando
Fazendo cotação dos passeios, na verdade, né? A gente precisa fazer 2 passeios com a agência, que é o dos geysers e a o tour astronômico. Já fechamos um, agora a gente está procurando o tour astronômico. Tem muita agência de viagem aqui, de tour aqui, né? Então dá para cotar bem. E é bem assim, gente, é bem pitoresco, né? Sei lá, eu diria. Mas é uma gracinha, assim, tem muita coisa local, assim, de artesanato. Tem uns restaurantes legais, parece, só que a gente nem se atreve a ver preço, né? A gente tá na viagem econômica. Tem muita coisinha para comprar que eu vou explorar só nos próximos dias. Mas é mais para vocês terem uma ideia. Número 4. Daí já começam a aparecer umas dificuldades ainda maiores para vocês. Agora já falando diretamente de São Pedro do Atacama, do deserto do Atacama. Você já deve ter lido que lá é o local mais árido do mundo, mais seco do mundo. E isso judia bastante do nosso corpo. Como? Primeiro, boca e nariz ressecam demais, demais mesmo. Racha todo o lábio, o nariz arde para respirar. Nós ficamos 5 dias e 6 noites. Nos últimos dias a gente estava com feridinhas dentro do nariz, dependendo da situação, doía para respirar. Então judia bastante do corpo mesmo. A dica que eu te dou: se hidrate muito, tome muita água, então sempre tenha uma garrafa de 2 litros com você. Leve manteiga de cacau para sempre passar nos lábios, hidratar os lábios, pois machuca mesmo. Soro fisiológico vende na farmácia lá, se você tiver aqueles potinhos pequenos com menos de 100 ml para levar no avião. Ajuda bastante no nariz também, porque o nariz resseca muito. E até para os olhos, quem tem problema de ressecar os olhos, levar um colírio ou alguma coisa assim, também ajuda muito. Porque a aridez judia muito da gente mesmo, pessoal. Não estamos brincando, é o local mais seco, mais árido do mundo, da Terra. É isso aí. Bom, galera, e no item número 5 que você tem que se atentar na hora de planejar a sua viagem é em relação à variação de temperatura. Você já deve ter escutado que no deserto, durante o dia faz muito calor e durante a noite faz muito frio. E no Atacama é basicamente assim. Clareou o dia até escurecer, você vai ter sensações de 25, 30, depende da época do ano, mais calor ainda, mais de 30, 35 graus. E à noite as temperaturas caem muito drasticamente. Agora em abril, quando a gente estava lá de 2023, caía para perto de 5 graus com sensação de zero. E também mesma coisa no inverno, essa temperatura pode ser ainda menor. Então o que eu falo para vocês aqui, vá preparado. Para o dia, vá com roupas leves, bermudas, tênis, camisetas, mas tenha sempre com você algo para se aquecer. Ainda mais se você pegar essa transição de dia para noite na vila ou em algum passeio, você vai passar muito frio. Então tenha sempre com você uma calça ou uma jaqueta para você vestir e não sentir muito essa variação. Acho que é muito importante ter sempre roupa leve e confortável, porque a gente anda muito nos passeios. Então um tênis, até uma bota de caminhada, para você não machucar os pés e essas coisas. Ali não importa estar bonito, importa curtir a paisagem, que essa sim é sensacional.
Outra coisa muito importante, o item número 6, se eu falei de variação de temperatura, vamos falar do frio. Mas não o frio da casa dos 0 graus, vamos falar de frio extremo. Em alguns passeios, principalmente geysers Deltátil e lagunas altiplânicas, a gente vai estar em altitude muito elevada. Aliás, a altitude é o próximo tópico que a gente vai falar. E nesses locais a gente pega temperaturas muito baixas mesmo. Eu vou dar um exemplo agora que a gente teve em março, no passeio dos geysers Deltátil, a gente pegou -7 com sensação de -12. E os guias nos passaram que no inverno, por exemplo, essa sensação chega a ser de -15, -20 ou até mais. No passeio das lagunas altiplânicas, por exemplo, o frio também estava insuportável, a gente estava sem termômetro para marcar, mas com certeza sensações negativas e bastante negativas, e para piorar, um vento muito forte, que amplia a sensação térmica para muito baixo. Então, se você tem uma roupa térmica, leve com você, vá com 2 calças. Eu, por exemplo, como que eu estava vestido, principalmente no passeio dos geysers Deltátil, uma calça de moletom, uma calça jeans por cima, 2 meias e 2 agasalhos, um moletom com a jaqueta por cima. Se você não viu, acompanhe o nosso vídeo 6 aqui que a gente fala dos geysers Deltátil, que mais ou menos você vai perceber ali que eu estava todo empacotado. E ainda faltou a luva. Eu não gosto de luva, então eu não levei. E ali para tirar a mão do bolso da jaqueta, alguns segundos a mão começava a arder bastante mesmo. Para homem que tem barba, na verdade que tem bigode, uma coisa engraçada, eu estava com a barba grande na viagem, então você tem aquela sensação de escorrendo o nariz, na verdade seu nariz fica pingando o tempo inteiro. E daí cai no bigode com sensação de -10, -12, congela, dói muito mesmo. Parece brincadeira, mas não é. Então galera, vá preparado para essas situações. E são passeios obrigatórios, tá? São passeios os mais incríveis do deserto do Atacama, geysers Deltátil e lagunas altiplânicas. Não deixem de fazer por causa do frio. Depois é só história para contar. Tenho certeza, quando a gente fala desses passeios, a gente não esquece de mencionar o frio e o vento que estava. Galera, a gente tá aqui em Pedras Rojas. Eu nunca peguei tanto vento na minha vida. Ó, vou tentar mostrar pra vocês um pouco. Chega perto aqui. Gente, é assim. Segurou. É absurdo. Uma paisagem maravilhosa. Maravilhoso, mas essa sensação é... E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante para você se preparar, é a altitude. A gente pega em alguns passeios do deserto do Atacama altitudes próximas a 5.000 metros, como eu citei do frio no item anterior, geysers Deltátil, lagunas altiplânicas, a gente vai estar superior a 4.000 metros, chegando mais ou menos a 4.700, 4.800, e os corpos sente mesmo. Então a dica que eu dou aqui e a dica que nos deram é o seguinte: deixe esses passeios para os últimos dias para você ir se aclimatando ao longo dos tempos que você está, ao longo dos dias que você está no deserto do Atacama. Porque a vila ela já está mais ou menos a 2.500 metros, outros passeios você sobe a 3.500. E conforme os dias passam, você vai se aclimatando, o corpo vai se acostumando com a altitude. E isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu não posso falar aqui que o super atleta sente menos que a pessoa sedentária. O seu organismo vai dizer como você vai se sentir. É muito particular isso, é muito de pessoa para pessoa. E os sintomas são meio chatos,
muita dificuldade para respirar, dor de cabeça, sensação de sede o tempo inteiro, desidratação, sono. Realmente a altitude é chata. Eles chamam sorote, mal de altitude. E para combater esse sorote, lógico, a aclimatação é muito importante, mas tem, por exemplo, as famosas folhas de coca, balinhas de coca, que são uma delícia, ou o próprio chá de coca, que isso vende na Vila de São Pedro. E algumas agências oferecem também, que isso ajuda a amenizar os sintomas da altitude. E como eu já disse nos outros itens, leve sempre água, se mantenha sempre muito hidratado, que a altitude pega e ajuda na desidratação. E uma última coisa, para aqueles que gostam de tomar um golinho a mais ali, cuidado que na altitude sobe rápido, hein? Sobe rápido mesmo. Nós mencionamos o caso do pisco no tour astronômico, sobe muito mais rápido que em altitudes, no caso normais, a nível do mar. Então vai devagar ali para não ficar muito louco, hein, galera? E é isso aí, muito obrigado. Se você curtiu o nosso vídeo, não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Esse é o primeiro de muitos projetos que está por vir. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.